Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O salmista vai dizer no Salmo 121 que o Senhor é aquele que não dormita, é aquele que conserva, aquele que guarda a nossa alma. Todo aquele que tem a sabedoria do alto, dos céus, ele sabe que o que tem mais de valioso é aquilo que se conserva para a eternidade, é a nossa alma. Aqui, naquilo que se vive segundo aquilo que é terreno, embora há promessas e nós jamais duvidamos da sua providência, mas ele nos faz experimentar uma alma serena, uma alma com a verdadeira paz conservada para a eternidade. Muitos não compreendem do que vem a ser os frutos daqueles que estão com uma alma e vêm a receber a paz que excede todo o entendimento, com uma mentalidade guardada em Cristo, uma alma conservada para herdar as mansões celestiais, aonde ali não haverá os acusadores e soberbos, segundo o padrão deste mundo, que está sempre na sua imundícia, naqueles que se julgam ser superiores a outros. Nós sempre declaramos que somos o menor e estamos sempre servindo o nosso próximo com a verdade. Não importamos naquilo que é terreno, não apegados naquilo que é a raiz de todos os males, dos quais muitos fazem questão de se ostentar e achar que a verdadeira prosperidade é aquilo que se acumula, aonde a traça e a ferrugem consome, o ladrão mina, mas nós investimos aonde a nossa alma transborda de alegria. Nós investimos naquilo que é do alto, aonde sabemos que a nossa alma ela não está suspensa entre o céu e a terra, mas temos uma alma onde mesmo nem a segunda morte é capaz de nos apartar daquele que nos fará ver os pastos verdejantes e as águas tranquilas, aquele que nos, ainda quando a alma estiver ali na luta do vale da sombra da morte, o anjo da morte não vai destruí-la, e depois aqueles que na verdade são destruídos e levados pela morte, aonde a morte entregará os seus mortos, e o Senhor os lançará no fogo eterno. Mas nós somos daqueles que sabemos que o Senhor está fazendo um novo céu e uma nova terra para aqueles que nele depositam confiança, e ainda que se alcance as muitas riquezas do qual ele está a acumular para nós, para a ambição daqueles que estão segundo o ministério da nova aliança, para ofertar para aqueles mais necessitados, do qual não se faz aqueles que são falsos religiosos, onde a religião pura e imaculada nos diz cuidar dos órfãos e das viúvas em todas as suas necessidades e não se corromper segundo o padrão deste mundo, não seguir segundo os falsos e os hipócritas que seguem acumulando segundo uma sabedoria terrena e diabólica, do qual o Senhor dia após dia os desvanece juntamente com a inteligência dos seus pensadores, porque o Senhor nos ensina a alma. Nós investimos na nossa alma, investimos aquele que guarda a nossa alma, aquele que não permite com que nada venha a nos roubar aquilo que está
para adentrar as regiões celestiais, por estar acumulando obras no nosso interior, sendo conduzidas pelo seu Espírito, que resplandece na nossa face. Não é meramente um vaso que tem o costume de querer passar um esmalte exterior, enquanto diante daquele que sonda a intenção da mente e do coração, conhece toda a espécie de imundícia no seu interior, que são ossos, e toda a espécie da onde não se consegue resplandecer a luz, a não ser com uma face apagada, segundo a sua própria imundícia, porque o Senhor conhece e sonda a intenção da mente e do coração. Por isso, muitos que estão sempre corrompidos e que não se consegue nem mesmo se prostrar diante daquele que é digno, mas na verdade já estão caídos, porque na verdade todo joelho se dobrará diante dele. A diferença é que alguns que se prostram de forma voluntária, o Senhor é aquele que os fará ascender nas regiões celestiais. Mas aqueles que na verdade estão caídos por rejeitar e tropeçar na sua verdade, ainda que se diga que está a seus pés, mas estão para serem apartados eternamente do Senhor, porque Ele os conhece e sabe que, na verdade, a sua intenção do coração é sempre estar apartado daquilo que podia os endireitar, porque quem pode endireitar aquilo que ele fez torto? Mas na verdade são falsos, mentirosos, enganosos, ávidos por aquilo que é terreno, do qual já receberam a vossa consolação, porque o Senhor a ninguém fica devendo, nem mesmo aos ímpios que ele criou com a finalidade de se acumular e a passar para aqueles que estão aptos a estar dividindo aquilo que é em prol de muitos. Por isso o Senhor os conhece, assim como os reprova, assim como conhece aqueles que permanecem resplandecendo a sua luz, não por si mesmo, mas por ter prostrado diante daquele que tudo opera e executa, e estar sempre bem dispostos a conservar a sua alma, assim como por amor a muitos, para que venham se salvar da sua alma para a ressurreição do último dia. Há muitos que seguem segundo doutrinas meramente humanas, segundo aquilo que é ensinamento meramente humano, que se engessa e se torna um monte de cacos, como que ossos e toda espécie de imundícia, aonde não dá liberdade para o espírito, porque aquele que dá liberdade para seu espírito, ele está sempre sendo aperfeiçoado segundo o seu efetuar e querer, com a sua alma conservada para aquele grande dia, e jamais se importando segundo valores terrenos impossíveis de os justificar, mesmo porque ele é uma sabedoria do alto muito valiosa, mais do que as finas joias, do que os rubis, da qual nós estamos sempre a investir sempre no alto, e ele nos apresenta cada vez mais segundo nos revela a sua perfeita e agradável vontade. Mas ele revela a quem o quer, assim como aqueles que há interesse e estão sempre ouvindo e praticando, demonstrando que houve o entendimento, o bom proceder, que é desviar do mal, não fazendo vãs comparações, mas diferente daqueles que estão sempre a violar a sua verdade, assim como querer encobrir os seus conselhos, ao invés de conhecê-los e praticá-los, assim vos diz o Senhor.